Então sejam bem-vindos a mais um vídeo, depois de uma semana aí de descanso que vocês tiveram. Espero que vocês tenham aproveitado, descansado, colocado em dia as atividades, aqueles que estão com atividades atrasadas, né? Enfim, a gente retoma, agora partindo propriamente para o tema liberdade, que é o tema que a gente vai encerrar esse bimestre. Praticamente, acredito eu que entre as aulas dessa semana, essa semana serão duas, e as aulas da semana que vem, talvez mais uma aula na última semana, eu encerro esse assunto. Até porque eu já falei de dialética e a gente só vai falar da noção dialética de liberdade. Aí retoma-se um pouco aquela ideia. Mas vamos lá. Então o tema é liberdade. Antes de falar do tema liberdade, só falar rapidamente. Vocês vão perceber que nesse vídeo não vai ter slides, como eu tenho feito nos últimos, por uma questão técnica, na verdade. Eu estou com alguns problemas aí de notebook e tal. Vamos ver se eu consigo acertar até a semana que vem, né, até os vídeos da semana que vem, para a gente voltar. Eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem e tal. Eu tinha até inclusive preparado já os slides, mas eu não consegui acertar, enfim, vou fazer desse jeito. Na semana que vem, de qualquer forma, na semana que vem não, na verdade, de qualquer forma, os slides que eu preparei, eu vou mandar para vocês lá no Classroom, que assim vocês têm uma base do que eu quero trabalhar. Para a gente começar então a falar de liberdade, esse vídeo ele é um pouco mais curto, eu vou problematizar um pouco, acredito que vai ficar um pouco mais curto, problematizar um pouco a ideia de liberdade. Na verdade, já tem um vídeo aqui no canal que eu falo, trago um pouco, talvez as mesmas questões que eu vou trazer aqui, que foi voltado para o pessoal do segundo ano. Vou deixar até a referência aqui. Mas tem alguns vídeos, mas tem alguns pontos que, enfim, eu acho que alguns pontos vão bater, outros a gente depois, enfim, vai desenvolvendo e vendo como é que dá. Mas basicamente eu quero problematizar um pouco a questão da liberdade e depois apresentar quais são essas três ideias de liberdade. Quando a gente pensa em liberdade, geralmente no nosso senso comum, né, no dia a dia, a ideia que vem à nossa mente é basicamente aquela: fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Liberdade é isso. Porém, né, entra aqui sempre a questão, e aí você vai associar muito liberdade à vontade. A ideia de que a vontade se sobrepõe às nossas escolhas, tal. Eu devo fazer aquilo que vem da minha vontade, aquilo que eu quero, aquilo que parte de um desejo meu, né? Seja ele qual for, em qual campo for. A questão é, se a gente para pensar claramente, para pensar um pouco mais criticamente nessa questão, será que os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que a gente busca fazer, aquilo que surge da gente, será que realmente surge da gente? Em que sentido eu quero dizer isso? No mês passado, por exemplo, eu estava trabalhando com os segundos anos a questão lá da escola de Frankfurt. Como os frankfurtianos veem toda essa questão do consumo, da cultura de massa e tudo mais. A gente é altamente influenciado pela propaganda. Será que tudo que a gente consome é realmente uma necessidade? Ou surge, a gente consome muitas vezes porque a gente é induzido a consumir? Eu estou falando muito de consumo aqui, mas enfim, a propaganda ela não mexe só com o consumo em si, ela mexe com um monte de coisa. Quando a gente pensa nessa questão, entra aí esse eu acho que é o foco principal quando eu falo da questão de liberdade. Até que ponto realmente nós somos livres mesmo quando a gente faz o que a gente quer? Se as nossas vontades elas surgem, sei lá, de uma forma extremamente genuína, ou se as nossas vontades elas são muitas vezes induzidas. Elas são construídas para que a gente queira fazer isso ou aquilo. A gente sempre gosta de trazer essa situação para a gente discutir, para a gente pensar um pouco. A gente está num momento de pandemia. Né? É óbvio que não é fácil a gente ter que ficar no isolamento social, como tem se colocado, né, como é a recomendação, a única recomendação
de saúde, de proteção, diante de uma situação em que não se tem nem vacina e nenhum remédio comprovadamente eficaz. Não, que seja 100% absoluto, que você possa tomar e falar, não, todos os casos, todo mundo vai se curar. Né? Em que o corona deixe de ser uma pandemia e passa a ser realmente uma gripezinha. No momento ela não é uma gripezinha. Mas enfim, diante de tudo isso, né, diante dessa situação, o isolamento social ele é uma coisa complicada, porque a gente tem que ficar o tempo todo dentro de casa, o máximo possível dentro de casa, talvez mais até do que não poder sair, é a gente não poder socializar, ou a gente evitar a socialização. Evitar encontrar amigos, né, pessoas que a gente gosta, dependendo do caso, evitar encontrar familiares, para não pegar e para não transmitir. Eu estava vendo esses dias, né, saiu uma notícia aí que a maioria das transmissões atualmente está acontecendo por causa de jovens assintomáticos. Eu não li a notícia, só vi o título, mas é para a gente perceber como mexe, né? Não vou nem fazer um julgamento agora, mas como mexe essa questão de ficar em casa e tal. Mesmo diante disso, que mexe com a nossa liberdade, até que ponto também querer sair, encontrar as pessoas é uma questão de uma necessidade realmente, ou algo que, sei lá, é porque a gente foi educado a ser assim e isso de alguma forma mexe. Não estou falando que a gente consegue muito bem viver isolado. Eu particularmente não gosto. Né? Tem pessoas que eu tenho muito carinho, não vou dizer propriamente meus familiares, porque meus familiares eu estou em contato com eles. Mas amigos e tal, que eu não vejo faz muito tempo, já vai fazer praticamente 6 meses que a gente está nessa situação, e tem amigos meus que eu não vejo faz 6 meses. Então, ou seja, a gente está isso rompe os vínculos. Mas assim, uma coisa é, sei lá, você falar com a pessoa, e aí você até consegue falar, hoje a gente tem tantos meios aí, que a gente inclusive consegue ver as pessoas, né? Não é tocar, não tem essa coisa, mas você está ali falando, mantendo algum contato. Quando a gente pensa, né, mas em fazer certas coisas, sei lá, ir para um bar, ir para uma balada, coisa do tipo, até que ponto isso realmente é uma necessidade? Ou isso vem de de um padrão de comportamento que se construiu no decorrer da história, ou pelo menos no decorrer da construção da nossa sociedade, principalmente, sei lá, nos últimos anos. A gente vive numa cidade grande, que é bastante agitada, aliás, a maior cidade do país, então óbvio que ela oferece uma série de opções de lazer, de diversão, mas o lazer, mesmo que, não estou dizendo que ele é errado, porque não é, mas a forma de nos divertirmos, a forma que a gente tem de lazer, ela também é induzida. Ela também foi construída. Porque é cultural, porque é social, porque vem da propaganda e tal. Então, ou seja, a gente, mesmo as coisas que a gente decide fazer, ou que a gente tem liberdade para fazer, até que ponto realmente a gente é livre ou a gente não é? Ou a gente não está sendo induzido ou não foi induzido em algum momento a pensar desse jeito e não de outro. Até porque, geralmente, as nossas ações elas estão fortemente ligadas a consumo. E se o consumo está colocado, é porque houve-se a criação de um desejo que talvez não era propriamente uma necessidade. Enfim, problematizei demais, falei muita coisa, mas basicamente para a gente pensar um pouco até que ponto a gente é livre ou não é. Mesmo nas escolhas mais comuns da nossa vida, mais corriqueiras, daquilo que a gente parece que é mais legítimo do que vem de dentro, até que ponto realmente a gente está sendo livre. Para ir concluindo, já passando para a segunda parte mais curta desse vídeo, apresentar aí as 3 visões de liberdade que a gente tem. Basicamente, né, o caderninho do aluno, que eu sigo um pouco essa ideia, ele apresenta para a gente 3 formas de se encarar a liberdade. São elas: o libertarismo, o determinismo e a visão dialética, por isso que a gente falou lá de dialética no vídeo da semana passada, nos vídeos da semana retrasada, nos últimos vídeos. A visão libertarista, do meu ponto de vista, é a visão mais ingênua, mais simplista sobre liberdade. Que praticamente
É uma visão que, assim, a apostila coloca alguns filósofos, na verdade essa apostila nova eu nem sei como é que coloca, mas a apostila velha colocava alguns filósofos. Eu nem sei basicamente se eu concordo que esses filósofos sejam defensores de um libertarismo, ou de um libertarianismo, enfim, dessa ideia de que nós somos totalmente livres. Até porque vocês vão ver, eu vou falar no próximo vídeo. Mas basicamente é a ideia de que nós somos os atores das nossas escolhas, somos os agentes das nossas escolhas. Eu tenho ali opções a fazer, né? E aí sou eu que defino o que eu faço, o que eu deixo de fazer. É uma visão bastante ingênua. Né? Talvez no senso comum essa é a visão mais presente. Ser livre é isso, fazer o que eu quero, a hora que eu quero, que eu dizia logo no começo. Mas basicamente é uma visão ingênua. Porque as nossas escolhas, elas são determinadas, elas, pelo menos elas são influenciadas, determinadas. E elas têm algum grau de determinação. Eu não tenho total liberdade. Né? Mas enfim, os libertaristas defendem que a gente tem total liberdade. Né? Ou essa visão libertarista. Como eu disse, dos filósofos ali colocados, nem sei se posso dizer que algum deles seja libertarista. A segunda visão é o oposto, é a visão determinista, que diz que todas as nossas escolhas já estão determinadas. Nós não somos livres. Nós não temos nenhum grau de liberdade. Essa visão, apesar de eu não concordar com ela, eu acho mais interessante do que a libertarista. Porque ela vai colocar que, assim, existem de alguma forma forças eternas, forças superiores a nós, que determinam as nossas escolhas. Eu sempre uso como exemplo, agora eu vou só apresentar, falar um pouquinho, e depois nos vídeos da semana que vem eu vou falar disso com mais calma, mas eu sempre uso como exemplo duas ideias. Primeira delas, a ideia de destino. Se eu tenho um destino traçado, não sou eu que defino as minhas escolhas. Se o destino está traçado, está ali. A brincadeira, a piada que eu sempre costumo fazer. Né? De acordo com a ideia de destino, não fui eu que escolhi ser professor de filosofia. Foi o destino que me fez ser professor. Estava escrito já de alguma forma, tinha uma determinação sobrenatural dizendo que era meu destino ser professor de filosofia. Que esse seria esse, né? Que meu destino de bosta era esse. Brincadeira, porque eu gosto da aula de filosofia. Podia ter um salário melhor, mas enfim. Então, ou seja, a ideia de destino, ainda mais o destino de uma forma bem regulamentado tal, não dá espaço para abertura, não dá espaço para questionamento. Não tem liberdade. Eu não sou livre para fazer isso ou aquilo. Meu destino está traçado. Eu nasci para ser assim e acabou. Tanto que, se a gente parte levando essa ideia num absurdo, né, ao extremo, um bandido, por exemplo, jamais poderia ser condenado. Porque se ele nasceu com o destino de ser bandido, não é culpa dele. É lógico, é uma visão, como eu disse, é uma visão que eu não concordo, até porque tira a responsabilidade da pessoa nas suas escolhas, né? Eu não sou responsável por nada, mas ao mesmo tempo eu acho uma visão interessante. Uma segunda ideia que é mais simples, mas está muito ligada à ideia de destino, é a ideia de horóscopo. Quando a gente pensa na questão do signo, né? Vou ler lá o meu horóscopo, quais são as previsões e tal, não sei o que, é determinista. Então significa que hoje, eu, por exemplo, eu sou de janeiro, lá comecinho de janeiro, então meu signo é Capricórnio. Então hoje está lá dizendo, né, os caras lá que fazem a previsão, dizem que, por causa que o Sol tá em não sei onde, não sei que quadrante e tal, não sei o que, meu dia vai ser assim, assim, assado. Então tá determinado. Na verdade, tem até uma crítica lá do Santo Agostinho, trabalho do primeiro ano, que ele pega duas pessoas que nasceram no mesmo momento, exatamente no mesmo momento, né? Uma era o filho de um escravo, outra era filho de um senhor. E aí mostra, peraí, como é que o destino dos dois pode ser o mesmo se ambos nasceram no mesmo signo, no mesmo quadrante, tudo certinho e tal, exatamente, mas um escravo, o outro é senhor. Então não dá tão certo esse negócio. E o terceiro, a terceira visão é a visão dialética, que basicamente é essa ideia de que nós temos uma liberdade, mas a nossa liberdade ela é muito condicionada pela situação material que nós temos.
E aí a situação material que nós temos, ela é uma situação que limita a liberdade de alguns e amplia a liberdade de outros. Né? É aquela ideia que eu acho que eu já coloquei em vídeos anteriores. Eu não tenho liberdade para passar meu fim de semana em Paris. E aqui não é só por causa da pandemia, não. Eu não tenho a liberdade para passar meu fim de semana em Paris porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Por causa do meu destino de bosta de ser professor de filosofia. Eu não tenho liberdade para isso. As condições materiais, as condições humanas, materiais, elas não me proporcionam isso. Assim como tem outros que de repente não têm condições materiais, não têm liberdade para ter um café da manhã amanhã. Que aí é uma coisa até mais complexa, até mais urgente até do que passar o fim de semana em Paris. Só que essa sociedade é fruto da produção humana. Então ela pode ser modificada. É aí onde a gente vai cair no Marx. Basicamente com isso, eu encerro esse primeiro vídeo, e aí no segundo a gente passa a falar sobre a visão libertarista. Eu vou fazer um vídeo só sobre a visão libertarista, porque é o que eu falei, tá ótimo para falar dela. Com isso, então, eu encerro esse primeiro vídeo da semana.